Bom dia, meninos. Vamos aqui mais uma videoaula dando continuidade ao estudo sobre frações, tá certo? Vamos aqui, vem comigo para a próxima aula. Nós vamos ver aqui agora frações como quociente. Quando a fração tem a ideia de quociente, ela indica uma divisão do numerador pelo denominador e o resultado dessa operação. Então, nós vamos ver algumas situações aqui interessantes. Veja aqui os exemplos. Em uma reunião de equipe, foram distribuídas 2 pequenas tortas para 6 crianças. Quanto de torta cada criança recebeu? Aproximadamente, temos 2 tortas. Cada criança recebeu o quê? 1/3 ou 2/6 de torta. Observe, nós temos 6 crianças, tá? E nós temos 2 tortas, tá aqui, ó, 2 tortas para 6 crianças. Então, nós pegamos e dividimos as tortas em partes iguais. Essa primeira nós dividimos em 3 partes, essa segunda também em 3 partes. Se a gente observar, não são 6 crianças, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um comeu um pedaço, tá? Então, nós podemos dividir a torta, cada uma dessas tortas, em 1/3, ó, 1/3. Ou, nós podemos dividir a torta em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que cada criança vai comer quantas partes? 2, ó, uma criança comeu 2, outra criança comeu 2, outra criança comeu 2, outra comeu 2, outras 2 e outras 2. As 6, cada um comeu 2 partes dessas pizzas. Então, nós temos essa situação, ou 1/3 ou 2/6, tá? São 2 tortas para repartir igualmente entre 6 crianças. Cada uma recebeu 1/3 de torta, que é o mesmo que 2/6 de torta. Logo, 2 dividido por 6 pode ser escrito em forma de fração, 2/6, tá certo? Nós temos aqui 6 pedaços, dividido por 6 pedaços, sendo que eu vou pegar 2 partes, tá? 6 pedaços quer dizer que eu vou pegar 2 partes, tá? Outro exemplo aqui, ó. Elisa quer repartir igualmente 12 conchinhas entre as 3 amigas dela. Quantas conchinhas cada uma receberá? Ora, como 12 dividido por 3 é 4, cada amiga receberá 4 conchinhas. Aqui também podemos escrever 12 dividido por 3. Olha a nossa fração aqui, ó. 12/3. Quando eu resolvo isso, nesse caso, 12 dividido por 3, eu tenho um número natural, certo? Isso aqui a gente também chama de fração aparente. Eu tenho uma fração, mas quando eu faço a divisão, só minha fração fica 4. Ou seja, o traço de fração indica uma divisão. Esse traço, gente, indica uma divisão. Observe que neste caso a fração 12/3 corresponde ao número natural 4, pois o resultado da divisão do numerador 12 pelo denominador 3 é igual a 4. A gente chama também de fração aparente. Ó, fração como operador ou fração de uma quantidade. Cláudio comprou uma caixa com 6 laços. Ele usou 1/3 da quantidade de laços para decorar um vestido da filha. Luana, quantos laços ele usou? Então, olha só, ele comprou 6 laços, só que ele usou só 1/3. Eu peguei esses 6 laços e dividi em 3 partes aqui, ó. Dividimos em 3 partes, tá? Isso aqui corresponde 1/3, 1/3, 1/3. Observe que 1/3 de 6, que é o que ele está falando, ó, 1/3 de 6 corresponde a quantas unidades? 2. 1/3 corresponde a quanto? 2. 1/3 corresponde a quanto? 2. Como que a gente resolve isso aqui, ó? 1
terço de 6. Isso aqui é uma operação de um número natural com uma fração. É operação de multiplicação. Esse de representa uma multiplicação. Olha só, 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 3, 2. Então, veja aqui, 6 dividido por 3 é 2. Assim, ele usou 2 laços. Observe que 6 laços foram transformados em 2, quando a eles foram aplicada a fração de 1/3. Ele quer dizer isso aqui, ó. Se eu quero saber quanto que é 1/3, uma fração de um número natural, quanto que é 1/3 de 6? 1/3 de 6 é 1/3 vezes 6. Então, eu multiplico esse número pelo numerador. E depois a gente faz a divisão, tá certo? Quando a fração atua como operador, ela transforma uma quantidade em outra. Ó, operador, nós transformamos essa quantidade em outra, tá certo? A medida de distância entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 quilômetros. Caio já percorreu 2/3 dessa medida. Quantos quilômetros ele percorreu? Veja bem, gente, ele percorreu 2/3 de quanto? De 90. Então, na prática, para calcular 2/3 de 90, esse de novo eu falo para vocês, esse ele vira uma operação de multiplicação. 2/3 vezes 90. Então, eu tenho que multiplicar o 90 por 2. 90 vezes 2, 180. 180 dividido por 3, 60. Então, 90 vezes 2, 180. 180 dividido por 3, 60. O que ele fez aqui? Primeiro, ele dividiu 90 por 3, ele achou o 30. Depois, ele pegou o 30 e multiplicou por 2, 60. Aqui tanto faz, você pode fazer a divisão primeiro, esse número por esse, ou você pode multiplicar esse primeiro e depois fazer a divisão. Das duas maneiras está correto. Isso aqui é um diagraminha, uma forma geométrica de estar representando, tá certo? Logo, ele já percorreu 60 km. Observe que neste caso a fração transformou uma medida de comprimento em outra. Olha, ele tinha dessa forma, ele transformou para isso. 2/3 é a mesma coisa que 60 km, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos essas atividades aqui para vocês fazerem, tá certo? Vamos aqui, ó, vou só fazer essa primeira aqui para vocês. Noemi quer repartir igualmente 3 barras de chocolate para as netas Angelina e Antonella. Qual fração de barras cada um receberá? Nesse caso aqui, ó, ela tem 3 barras para ser dividida entre 2 netas. Então, é 3 meios, 3 dividido por 2, tá certo? Então, eu quero que vocês façam essas atividades, tá certo? Faça essas atividades que eu passei aqui agora. Novamente, qualquer dúvida, encaminha para mim pelo grupo lá, pelo grupo não, no particular, né? Se você não ficar sem jeito de expor sua dúvida, vai no particular, exponha sua dúvida que eu auxilio vocês na resolução, tá ok? Boa tarefa aí para vocês, boas atividades, até mais.